E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente falar sobre... começar, na verdade, a discutir sobre o imperialismo, né? Na verdade, falar sobre a Europa no século XIX, né? Principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, 1860, 70 e daí em diante, tá? Então a gente já discutiu sobre as ideologias, né, do século XIX, concluímos essa discussão e aí vamos começar a falar um pouco sobre o imperialismo, que é um dos movimentos assim que marcaram uma série de transformações na sociedade europeia do século XIX e é produto e produtor de todo um contexto histórico marcado ali pela segunda revolução industrial, pela industrialização de outras nações além da Inglaterra e da França, pela disputa por territórios, enfim, uma série de processos históricos que se aprofundaram ao longo do século XIX, né, da segunda metade, e vão ter, né, respostas muito evidentes, principalmente no século XX, pelas guerras mundiais, pelos os regimes que vão se desenvolver lá no século XX, tá bom? Então é muito importante fazer a leitura de todo o tema, né, e fazer as anotações, tá? Tanto da aula como do livro. As dúvidas que surgirem, mandem lá no Google Class que eu vou responder. E aí nós vamos dialogando, vamos tirando essas dúvidas aí, tá? Vamos lá, para a gente poder seguir. Então veja só, pessoal, como eu falei, o imperialismo ele faz parte de um contexto, né, que é o contexto da segunda metade do século XIX, contexto de desenvolvimento da sociedade europeia, consequência do processo de industrialização que havia se iniciado lá no século XVIII, né, e que transformou profundamente a sociedade europeia e vai, né, construindo aí ao longo dos anos, das décadas, a conjuntura que deu origem ao imperialismo. Mais para frente nós vamos definir o que é o imperialismo, o que é o neocolonialismo, como ele está relacionado a esse contexto maior. Para a gente poder começar, vamos falar sobre o contexto histórico ali, né, da segunda metade do século XIX. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente, né, e o título da aula diz muita coisa, é que a Europa ela era, né, já desde o século XVIII, um mundo em rápida transformação. E essa transformação ela vai se aprofundar, né, vai se acelerar ainda mais ao longo do século XIX, na segunda metade do século XIX, na chamada, na dita segunda revolução industrial. Esse processo ele vai se aprofundar ainda mais. A transformação causada pela revolução industrial, entendida no seu sentido mais amplo, ela vai se aprofundar bastante a partir da década de 50 do século XIX. A Europa, pessoal, ela vivia um momento de bastante otimismo, né? O otimismo principalmente em relação à ciência e os avanços científicos e tecnológicos que foram possibilitados pelo desenvolvimento da ciência e também pelo processo de industrialização, de investimento nas áreas técnico-científicas, que a todo momento ali a gente vai ver que ao longo do século XIX, a todo momento esse desenvolvimento ele trazia respostas imediatas na vida cotidiana, né? Com a série de invenções que vão transformar profundamente o modo de vida da sociedade europeia e, claro, né, vão transformar o modo de vida não apenas da Europa, porque posteriormente, claro que não no mesmo período, mas posteriormente, essas transformações também vão chegar a outros continentes, como a América, né, a Ásia e por aí vai. Tá? Então havia uma crença muito grande lá no século XIX na ciência, né, na capacidade da ciência, não apenas de explicar o mundo, né, mas principalmente de dominar a natureza, de trazer técnicas, de trazer progresso para essas sociedades, né? Essa crença, né, na ciência, essa exaltação da ciência como dizer assim, né, o caminho para o progresso ficou conhecido como cientificismo. E a gente vai ver diversas demonstrações dessa perspectiva ao longo do século XIX. Provavelmente um dos maiores exemplos dessa exaltação, né, da ciência são as feiras de exibição, né, de exposição das últimas máquinas, né, dos últimos inventos. As invenções vão tomar a cena ao longo do século XIX. Inclusive o século XIX também é conhecido como século da ciência, justamente por ter esse protagonismo, por ter
uma importância crucial na transformação profunda dessa vida ali na Europa, né? Afinal de contas, a segunda metade do século XIX ela marca o que a gente chama de segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela não é uma ruptura, vamos dizer assim, clara em relação ao que seria a primeira revolução industrial. Entenda o seguinte, a revolução industrial como um todo, ela é um processo bem complexo, né? E que é dividido em primeira, segunda, terceira revolução industrial, mas por critérios didáticos do que efetivamente por um processo de rompimento em relação à primeira e à segunda. Não há clareza nesse processo, tá? Mas algumas características vão se tornar marcantes ao longo aí do século, da década de 50 e daí em diante, que mostram, né, como o desenvolvimento industrial ele vai assumir um novo ritmo a partir desse momento. E isso muito justifica a utilização do termo segunda revolução industrial, né? Então, basicamente, essa segunda revolução industrial ela marca esses processos, né, de avanços técnicos científicos ocorridos principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a partir ali entre a década de 1850, 1860 e 70 e se estenderia até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter uma nova forma de produzir. Então, a gente teria, né, a primeira revolução industrial seria aquela revolução industrial ainda do século XVIII, né, na Inglaterra, localizada ali mais na Inglaterra e depois na França, né, mais para dentro do século XIX, em que você vai ter o carvão, né, como uma fonte energética muito, muito própria, o ferro como elemento fundamental desse momento, né? Então, essas características são muito próprias da chamada primeira revolução industrial, né? A segunda revolução industrial você vai ter outros processos que vão acelerar as transformações e vão permitir uma produção maior, né, em maior escala. Então, quando a gente fala de segunda revolução industrial, a gente está falando de um período em que o protagonismo do ferro, de certa forma, é assumido pelo aço. O aço passa a se tornar um material amplamente utilizado ao longo dos séculos posteriores. Você vai ter a eletricidade como vamos dizer assim, né, meio energético, que passa a ganhar uma expressão bastante grande, quando você vai ter o início, por exemplo, da iluminação pública, né, iluminação elétrica, que começava a ganhar as ruas ao longo do século XIX, que vão transformar profundamente o modo de vida, né, já que agora, anteriormente, você tinha uma vida muito mais limitada, no sentido de que, devido à ausência de uma iluminação pública real, né, e de qualidade, vamos dizer assim, a vida ela se limitava muito ao percurso do dia, né, quanto à luz e tal. Com a criação da iluminação elétrica, esse percurso ele se estende pela noite, agora também clara. Você vai ter também o surgimento, né, dos automóveis e, claro, a utilização do petróleo, os derivados do petróleo, né, como principal fonte energética. Então, quer dizer, são muitas transformações que vão ocorrendo ao longo do século XIX, ao longo da segunda metade do século XIX, e vão se estender, claro, e vão entrar no século XX, né? Vai surgir o avião, vai surgir os automóveis barateados, os automóveis mais, entre aspas, populares, e por aí vai. Então, quer dizer, a segunda revolução industrial, ela marca essa segunda metade, né, do século XIX. Ela é um momento de transformação contínua, um momento de transformação acelerada, e isso vai ter custos, né, vai ter consequências muito, muito profundas na sociedade europeia. Tá? Nesse período, pessoal, você vai ter uma série de inovações tecnológicas. A segunda revolução industrial ela traz essas inovações que vão transformando a forma de produzir e a sociedade europeia, né, a indústria europeia. Por exemplo, a gente tem o processo de Bessemer, né? O Henry Bessemer, ele era um engenheiro que ele vai elaborar aí justamente o processo de transformação do aço, né? A transformação do ferro em aço, a utilização de um jato de ar frio, né? que separava as impurezas do ferro fundido, transformando
esse ferro em aço, levando a esse processo de produção muito mais acelerado do aço. Por isso o aço vai se tornar uma das principais materiais aí da segunda revolução industrial, porque ele vai passando e o Bessemer não foi o único, tá? Você vai ter outros que vão aperfeiçoando cada vez mais esse processo de produção do aço, barateando e acelerando esse processo, tornando um aço, né, um produto realmente bastante difundido ao longo desse período. Você vai ter, a partir de 1870, a invenção do motor a combustão interna, né, que foi elementar para o desenvolvimento dos automóveis. Tá? Então, a utilização do motor, né? O motor, basicamente, ele é o quê? Ele era uma máquina que transformava a energia mecânica gerada pela combustão, né, pela queima de um combustível, em energia, enfim, a energia térmica, na verdade, desculpa, a energia térmica gerada pela combustão em uma energia mecânica, né, em um processo de movimento. Então esse motor ele vai ser fundamental para o desenvolvimento dos automóveis, né, um aperfeiçoamento das locomotivas, dos trens e tudo mais, dos meios de transporte ao longo do século XIX. Outro fator fundamental é a invenção do dínamo, né? O dínamo basicamente é um instrumento que utilizava a conversão de energia mecânica, né, energia do movimento, em energia elétrica, né? E aí é importantíssimo para a difusão da energia elétrica, da eletricidade ao longo do século XIX. Então você vai ter um ímã, né, que gira e tal, e que gera um campo elétrico, gerando uma corrente elétrica, e assim você vai ter a difusão da eletricidade. Então cada vez mais você vê que essas invenções elas foram sendo ampliadas, aperfeiçoadas e vão sendo utilizadas nas diversas áreas da vida cotidiana. Por isso havia essa exaltação, de certa forma, da ciência, por conta de que esses inventos, esses avanços científicos, eles promoviam uma mudança, né, ali constante desse modo de vida, de todo um cotidiano. Então logo você vai ter essa crença, né, de que a ciência levaria a humanidade ao progresso, né, sempre melhorando a condição de vida, de conforto da sociedade. Tá? Então veja, tudo isso, pessoal, essas invenções elas vão contribuir para um progresso, né, para uma expansão desse mundo industrial. Tá? As estradas de ferro, as ferrovias, elas vão se multiplicar de tal forma que sem nenhuma perspectiva anterior. Até mais ou menos a década de 50, juntando as ferrovias da Europa, dava mais ou menos ali uns 30 mil quilômetros de ferrovias. No final do século XIX, esse número multiplica para 250 mil quilômetros. Isso pegando apenas algumas das nações europeias. Então as ferrovias vão se tornar agora não apenas um meio de transportar mercadorias, mas também passar a transportar pessoas. Isso é um negócio importante, porque você vai ter um encurtamento cada vez maior das distâncias, tanto no sentido dos transportes como das comunicações. Tá? A produção do primeiro veículo motorizado se dá pelo Carl Benz, né? Ele coloca um motor a combustão numa espécie de carruagem e cria ali o primeiro veículo motorizado, né, com motor a combustão, que seria a base para o desenvolvimento, né, do Ford, né, o Ford T lá no século XX já, que vai popularizar no sentido de tornar mais conhecido, tá? Não é de que todo mundo podia ter, não, porque lá no século XIX, ainda hoje na verdade, não era todo mundo que podia ter um veículo, um carro, né? Então, mas o Carl Benz ele produz ali o primeiro veículo, né, ao criar ali a base de construção dos veículos automobilísticos que vão ser utilizados ao longo do século XX, que vão se popularizando e se tornando parte essencial da vida urbana, na verdade da vida humana de maneira geral, né? Afinal de contas, hoje em dia o carro, né, os transportes a motor, eles são fundamentais no nosso cotidiano, e a gente está no século XXI, apenas 2 séculos aí de distância, mais ou menos. Tá? A gente tem a invenção do telefone pelo Graham Bell, né, que era
foi fundamental para encurtar distâncias e possibilitar comunicações que até então eram impossíveis, né? O telefone, basicamente, ele consistia em quê? Em converter a, a onda sonora em impulsos eletromagnéticos que vão ser transmitidos por um fio, e assim dava para fazer com que pessoas distantes pudessem conversar, né? Então isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal, porque antes da invenção do telefone, a comunicação ela se dava, claro que depois do telefone, mesmo depois do telefone, a correspondência, a carta, ela não desapareceu, inclusive, ela ainda existe até hoje. Mas depois da invenção do telefone, as comunicações se tornaram cada vez mais rápidas, né? Já que anteriormente você tinha que enviar uma carta, demorava dias para ela chegar ao destinatário, dependendo de onde fosse. Bem como também para você ter uma resposta demorava mais outros dias, porque tinha que voltar, né? A resposta. Então, geralmente a comunicação ela era um pouco mais lenta. Claro que com a Revolução Industrial, com a criação das estradas, a ampliação dos portos, e também a difusão da ferrovia, essas distâncias já se encurtavam e muito da vida já se acelerava lá no final do século XVIII, né? E principalmente nos primeiros anos do XIX. Mas a partir desse processo da segunda Revolução Industrial, esse processo ele vai se acelerar ainda mais. Agora a informação ela era quase instantânea, a comunicação, né? Por meio do telefone. Então o telefone conseguia conectar pessoas que estavam distantes em tempo recorde, né? Então quer dizer, a partir de então a comunicação ela passava a ser instantânea, e a tendência a partir daí era se tornar cada vez mais instantânea, como é hoje, né? Graças à internet, e enfim, o telefone, no caso dos nossos celulares, os smartphones, eles permitem uma comunicação cada vez mais instantânea, né? Afinal de contas, acontece uma coisa ali no Japão, questão de alguns minutos a gente já está sabendo aqui. Tá? Isso tem início, né, claro, lá nesse processo de invenção do telefone. Então, quais consequências a gente pode perceber desse processo aí profundo de transformação na Europa? Ora, primeiro, o encurtamento das distâncias, em todos os sentidos. Dos transportes, porque agora você vai ter uma malha ferroviária ainda maior, já que agora a Europa inteira se ligava por meio das estradas de ferro. Locomotivas mais potentes e mais rápidas, o que fazia os tempos de distância, né, encurtarem bastante. E você tem as novas comunicações aqui, com destaque para o telefone, o telégrafo, né, que também eram utilizados como meio de comunicação, que permitiam uma comunicação ali quase instantânea, né, uma possibilidade de conectar pessoas que estavam completamente distantes. Tá? Então você vai ter um encurtamento dessas distâncias. Isso é um fator elementar. Tá? E também, claro, facilidade de comunicação e circulação de informações. Então agora, por conta de todo esse processo de ampliação das ferrovias, de telefone e tudo mais, a comunicação se facilita e, claro, a circulação de informações se facilita, já que agora as pessoas se comunicam, se conectam de diversas formas, tanto pelas ferrovias, pelos transportes, como também agora pelas comunicações, pelo telefone, pelos jornais, enfim. Tá? Então a Europa do século XIX, ela é esse momento, ela é um momento de transformação. É importante destacar também, pessoal, que esse processo de transformação ele é bastante, vamos dizer assim, concentrado. Tá? Quem mais vai usufruir desse novo modo de vida, de todo esse processo, são as classes mais elevadas. Isso é um fator fundamental. A gente vai ver que quando a gente vai observar a vida dos trabalhadores nas fábricas que vão gerar esses produtos, a gente vai ver que essas vidas desses trabalhadores eram bem complicadas. Tá? E aí, isso aí é tema para outras aulas. Então, olha só, algumas imagens aqui para a gente ver. Aqui já do século XX, né, mas para a gente entender que esse processo produtivo, no caso de produção de automóveis em larga escala, ele vai ter a sua origem no século XIX. Claro que ainda não dessa forma, mas já aquela indústria incipiente que iria se popularizar ao longo do século XX, com o surgimento de inúmeras fábricas, né, de automóveis, a Ford, a Toyota, né, enfim, e outros. Tá? Aqui
A utilização de trabalho infantil nas fábricas é uma realidade que já existia antes do século XIX. Lá no século XVIII, nas fábricas da Inglaterra, você já tem a utilização desse trabalho infantil, que era extremamente desvalorizado, né? Mas que foi amplamente utilizado justamente por ser mais barato. Tá? Então aqui é uma realidade, principalmente das famílias mais pobres, né? O trabalho infantil amplamente utilizado nas fábricas. Ó, o dínamo, né? Como é que é o dínamo, né? O projeto aí é aquela situação que eu falei, né? Ele converte a energia mecânica em energia elétrica, tá? E foi fundamental para a difusão da eletricidade ao longo do século XIX. Aqui o Graham Bell e o telefone, né? A invenção do telefone, os primeiros telefones tinham mais ou menos essa aparência. E foram, né, revolucionários nas comunicações do século XIX. Tá? Aqui a gente tem o automóvel do Carl Benz, né, mais ou menos como ele parecia. Você vai ter aí basicamente uma espécie de carruagem, né, com um motor a combustão. E aí esse motor a combustão vai fazer as rodas traseiras girarem, permitindo esse automóvel a sua movimentação automática, né, sem a necessidade dos cavalos e tudo mais. Então, também uma revolução nos transportes. Claro que não de imediato vai haver uma transformação profunda, mas ao longo do século XIX e principalmente ao longo do XX, o automóvel vai ganhar uma importância gigantesca, que é uma importância que existe até hoje. Aqui o Thomas Edison, né, responsável aí pela criação, desenvolvimento da eletricidade, no caso aí da lâmpada elétrica, né, que a lâmpada a lâmpada fosforescente, né, que é a lâmpadazinha, enfim. Então, quer dizer, você vai ter uma revolução na iluminação nesse caso, né? Você tinha iluminação a gás, a vela, né, enfim, fogo, basicamente, né? Com a criação da eletricidade, a lâmpada vai ganhando espaço nas grandes metrópoles europeias, nas grandes avenidas e se tornando um elemento fundamental na vida das cidades. Ainda hoje, né, sem dúvida, uma invenção que permite uma vida bastante diferente daquela se não houvesse essa eletricidade, essa lâmpada. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro. Tá? Qualquer dúvida que tenha surgido, manda lá no Google Class que eu vou responder assim que possível. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.